Já estamos aqui com a Denise Aerts, nossa querida amiga do Instituto Bororó 25, para falar com ela sobre comportamento. E agora estamos aqui conversando com esses tempos modernos em que os pais mudam, às vezes de bairro, de cidade, mudam principalmente os filhos de escola. As escolas estão com um processo de adaptação e não é mais só do aluno, da criança, né? Também a adaptação dos pais àquela nova vida, a nova dinâmica da vida da família. Denise, bom dia. Bom dia, João. É interessante, a escola se ocupa da adaptação da criança. Então, a escola proporciona que os pais acompanhem as crianças e que fiquem algum tempo em contato, que fiquem por ali por perto do sobreaviso, para ver como que a criança percebe a escola e como se relaciona com os colegas e se fica bem. Mas os pais precisam de uma adaptação, então é difícil, é exigente para uma família com filhos pequenos, em especial quando o primeiro filho da família vai para a escola e tu tens netos, né? É um teste de todo um funcionamento familiar. A ida da criança para a escola, seja para o ensino infantil ou já para o fundamental, o que acontece? A família precisa negociar uma nova forma de organização entre os adultos que cuidam da criança, com os horários da família, horário de acordar, horário de se vestir, horário de sair de casa, de almoçar, horário de fazer tema. Então, a ida da criança para a escola abre uma fase completamente nova na vida da família. E a família, então, se expõe para outras famílias e para a escola. Então, a família que antes vivia no seu círculo de amizade, no seu ambiente familiar fechada entre conhecidos, a ida da criança para a escola dá visibilidade para esse funcionamento familiar e quem cada um de nós, esses adultos, são. E esses momentos, nós adultos ficamos muito fragilizados, porque primeiro nós percebemos que o nosso filho cresce. Sim. A gente já inquestionavelmente verifica que eles precisam menos de nós. Eles já podem estar bem na presença de outras pessoas. A ida da criança para a escola, que essa criança já pode ficar com outros adultos, outras crianças. E aí nós começa a mudar o círculo, né? Começa a ampliar, a criança começa a se desenvolver, sair do envolvimento daquela teia familiar. E aí, muitas vezes, a criança tem dificuldades no relacionamento com os professores ou com os colegas, e os pais ficam muito envergonhados de quem é ou de quem está sendo filho. Então, hoje eu estava fazendo pilates de manhã bem cedinho e uma mãe estava comentando que agora na primeira semana de aula o filho pequeno já mordeu uma outra criança e que ela estava morta de vergonha. Como se as crianças não mordessem, como não se batessem, se empurrassem. Então, quando o estudo era dentro de casa, ninguém ficava sabendo, né? Os nossos filhos aprontam e é só a gente que sabe. Claro. Mas quando a criança vai para a escola, o funcionamento da família é tornado público. Agora, esse comportamento, eu tenho uma vizinha que se queixa muito que a filhinha dela está muito agressiva, não é? Mas há toda uma situação familiar, a separação dos pais, o pai tem dias para ir ver a filha, enfim, e a criança tá agressiva. Esse negócio de morder é bem comum. As crecheiras sabem que tem que estar cuidando dos mordedores, né? Porque tem alguns que são verdadeiros pitbull, que são um pedaço do coleguinha. Agora, isso também é uma coisa de chamar a atenção dos pais, né? Claro. Às vezes a criança está pedindo, aquilo é um pedido de socorro, alguma coisa está acontecendo com ela, né? A gente tem que se dar conta de algo que é mais do que evidente. As crianças têm uma comunicação verbal muito empobrecida porque elas estão recém aprendendo a se comunicar. Então, as crianças agem.
frente a uma situação que elas percebem como adversa para elas, elas mostram para o outro que elas não estão gostando. E a manifestação física desse desgosto é muitas vezes um tapa, um empurrão, um chute, uma mordida. Então, essa é uma fase em que a criança, por um lado, aprende a se comunicar de uma forma saudável e eficiente, falando, identificando seus sentimentos, reconhecendo o que está bom e o que não está para ela. E é papel dos adultos propiciarem que a criança, então, comunique o que sente, as suas emoções, por meio de uma fala cuidadosa. Mas no início isso ainda não está dado e a criança não é hábil para falar, então ela age. Então, num primeiro momento, a gente precisa reconhecer que essas ações mais agressivas não são necessariamente um problema emocional dessa criança, e sim uma desabilidade para a comunicação. Isso é uma coisa. Por outro lado, quando as crianças vivem situações difíceis, adversas dentro de casa, tu falasse em separação, às vezes é o nascimento de um outro irmão, ou morte de algum familiar, ou alguém está doente ou desempregado, a criança percebe tudo o que está acontecendo. Muitas vezes os pais, com o intuito de proteger os filhos da realidade, não esclarecem o que está acontecendo. Então, a criança vê um pai triste e imediatamente ela pensa que o pai está triste com ela. Ela não tem como entender que o pai está triste porque o pai está desempregado, ou porque está na iminência de ser demitido, ou porque tem alguma doença, ou porque o seu próprio pai está doente. Então, nós adultos comunicamos pouco para os nossos filhos. E aí a criança percebe que algo não está bem e se ressente. E aí ela vai, por falta, então, de habilidades ainda não adquiridas, ela acaba, então, adotando e expressando nas suas ações esse descontentamento com o viver. E aí isso tem uma manifestação nas atitudes mais agressivas. Mas somos nós, os adultos, que temos a responsabilidade de fazer a leitura. O que aquela ação daquela criança significa? E às vezes o adulto pensa que não tem tempo para essas coisas, né? Ele pensa que não tem tempo, ele pensa que não é importante, ele pensa que ele também teve aquele mesmo problema quando ele era criança e afinal ele está tão bem e resolveu tudo, e o que não é uma verdade. Ou ele não sabe como lidar com a situação e usa a desculpa que a criança ainda não está com idade de ter contato com determinadas situações, não vai entender para que a gente vai falar de morte, para que a gente vai falar de doença, para que eu vou preocupar meu filho de que eu estou com um problema no trabalho. Então, assim, a gente tira as crianças para idiotas. E as crianças não são. Elas só estão, diferente de nós, menos habilitadas no processo de comunicação, mas elas são muito mais habilitadas que nós, adultos, no processo de percepção, porque elas ainda não aprenderam a se blindar para o que sentem. Nós adoecemos ao longo das nossas vidas. Nós perdemos a capacidade de perceber o que nós sentimos, o que nós desejamos, o que nós pensamos, com medo de ter dor, com medo de ficarmos tristes. As crianças não. As crianças são pura percepção. Eles percebem muito mais. Eles percebem tão mais que os adultos que às vezes as crianças falam para a mãe que vem nenê. E a mãe nem sabe que está grávida. Então, existe uma percepção que é um trabalho inconsciente da criança, no sentido de ler o ambiente que ela vive. E nós, tristemente, em vez de auxiliarmos que essa criança aprenda a legendar saudavelmente o que ela percebe, a gente muitas vezes distorce a percepção. Ela diz: mãe, por que tu tá triste? E a mãe, com a maior cara de triste, olho cheio de lágrima, diz: a mãe não tá triste. Aí a criança pensa: bom, ou ela é uma mentirosa,
ou eu sou louco. Sim. Bom, se a mãe é uma mentirosa, a criança está raladésima, porque ela está sendo cuidada por um adulto pouco confiável. Então, na maioria das vezes, inconscientemente a criança escolhe que quem se equivocou foi ela. Sim. Para não achar que o pai e que a mãe são adultos pouco saudáveis e pouco habilitados para cuidarem dessa criança. Com isso, a gente não propicia o desenvolvimento saudável de quem a gente possivelmente mais ama, que são os nossos filhos. É uma tristeza. É verdade. Bororó 25. Denise Aertes, muito obrigado pela presença. Até a próxima quarta-feira. Até a próxima quarta. E um beijo bem grande. Deixa eu mandar um beijo para um colega pediatra, que é o Loki, que sempre nos escuta. Que bom, Loki. E ele diz que gosta muito do programa. Queria que ele recebesse o teu beijo e o meu. Sim, um beijo coletivo aqui nosso para ele. Ele que cuida das nossas crianças. Das nossas crianças. Tchau, um abraço, até já.